Boa noite. A pouco, uma febre está a dominar o desporto internacional. A fraude das apostas. É uma guerra de uma nova dimensão, altamente tecnológica e espantosamente complexa. Este mal-estar infectou todo o organismo desportivo, mas o futebol foi o mais atingido. E já foram detectados quase 700 jogos manipulados. E estamos a falar desde ligas secundárias até à Liga Europa. Exemplo disso foi o jogo Maribor-Bruges, Liga Europa. Foi uma noite memorável, aconteceu aquilo a que a imprensa belga chamou inocentemente o milagre de Maribor. Vai ver que milagre foi esse. As apostas estão a ser usadas pelas máfias mundiais para lavar dinheiro. Aposta-se em quase tudo o que acontece dentro de um campo. Por exemplo, um jogo entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund tem um volume de apostas estimado em mais de 1.000 milhões de euros. Aposta-se até em jogos que nunca aconteceram, como aconteceu a 16 de janeiro de 2012, num alegado jogo de sub-21 que nunca foi jogado. A Ásia é o campeão das apostas, as empresas navegam por entre os buracos que existem nas leis dos países, o negócio é gigantesco. Mas o melhor é ver o que se passa num desporto cada vez mais dominado não pelos jogadores, mas sim pelos apostadores. Domingo de manhã no Parque Wohlheide, em Berlim. A futebol das camadas jovens, sub-19. Não há empurrões ou cânticos. 44 espectadores pagaram bilhete. É um evento local. Ao mesmo tempo, a 10.000 quilómetros de distância, grandes agentes de apostas estão a vender os lucros que chegam aos milhões. Algum desse lucro vem de equipas das camadas jovens, como no Parque Wohlheide, em Berlim, e noutros sítios. I could bet like maybe $1 million SIN dollars. Maybe that's like about 700,000-800,000 euro. Maybe I can squeeze to 1.5 million also. But the amateur games I could go up to about 2 or 3 million. A máquina das apostas é alimentada por jogos em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma máquina que não para os jovens alemães no Parque Wohlheide. Man kann auf die U19 Bundesliga wetten? Ich habe es nicht gewusst, also finde ich skandalös. Warum? U19, also einfacher kann man meines Erachtens ein Spiel nicht manipulieren. Denk mal, 1, 2 aus dem Kreis, die kommen jetzt auch nicht aus dem riesen Elternhaus, wo jetzt riesen Summen bezahlt werden können. Und wenn ich da mir einen mal rauspicke und sage, du, schieß mal mit Absicht daneben oder lass mal ihn durchlaufen oder vorne mal einen im Strafraum, finde ich, das ist ja Wahnsinn. Os jogos locais de divisões mais baixas com jogadores mal pagos são a base da fraude das apostas. Some German people came here and they bet on these games, right? And they betted like 8 games, and 8 of them came out to be the right score, and everything worked as planned. And the amounts they bet is huge amount. So how can you bet? Why should you bet under 19 game so much when you don't have information? Para descobrir se as apostas a longa distância resultam, apostamos 10 euros em como seriam marcados mais de 4 golos num jogo das camadas jovens em Berlim. Mas aqui não há sinais de manipulação do jogo. O assustador são as dimensões financeiras das apostas comparadas às receitas de bilheteira na Alemanha. As bilheteiras tiveram receitas nos 2 dígitos.
Mas as receitas de apostas na Ásia chegaram aos 6. É também assustador o facto de alguns jogos das camadas jovens terem sido manipulados. As autoridades de investigação criminal têm provas disso. Após escuta de algumas conversas telefónicas, uma equipa especial de investigação descobriu os padrinhos do negócio alemão de apostas. Das Landgericht in Bochum hat hier diese Taten auch verurteilt und hat dieses Handeln als ganz besonders verwerflich angesehen. Wir haben dann teilweise Zahlungen festgestellt in Höhe von 50 oder 100 Euro an diese Jugendlichen. Das waren ja 16-, 17-Jährige, die das Geld ja auch genommen haben, ohne wirklich zu überblicken, was da auf sie zukommt. Und die sind dann aus ihren Vereinen ausgeschlossen worden. Für die war die Karriere zu Ende. Die Täter haben teilweise auf Jugendspiele 10.000 Euro gesetzt und 70.000 Euro Gewinn gemacht. E isso é apenas o aquecimento. Desde 2009, com o lançamento da investigação internacional mais abrangente de sempre à fraude de apostas, Bochum identificou quase 700 jogos manipulados. Uma lista da UEFA mostrou que a fraude se estende aos jogos das camadas jovens, à segunda divisão da Bundesliga, a jogos internacionais, à Champions League e à Liga Europa. Os jogadores entram em campo para um jogo de rotina. Maribor Bruges, Liga Europa. Foi uma noite memorável. Das ist ein Spiel, an das wir uns lange erinnern werden. O treinador alemão, tão desinformado como os 10.000 espectadores na Eslovénia. Das war ganz kurios. Da wurde mir am Vorabend des Spieles telefonisch mitgeteilt von einer Quelle aus dem Balkan, dass ich mir doch dieses Spiel ansehen soll. O que aconteceu? Maribor estava a ganhar aos 73 minutos por 3 golos. Um deles foi autogolo. Os belgas não tinham hipóteses. E então aconteceu aquilo a que a imprensa belga chamou inocentemente o milagre de Maribor. Mir wurde bestätigt, dass die Auswärtsmannschaft dieses Spiel noch gewinnt. Das heißt, 4 Tore innerhalb einer Viertelstunde, 20 Minuten mussten noch fallen. E foi exatamente o que aconteceu. Um golo após outro. Es wurden damals laut dieser Information hohe Beträge gesetzt, was tatsächlich genau so eingetroffen ist. Das hat eine Mannschaft sehr hoch geführt und schlussendlich verloren. I will answer in English, then I can only say, like Winston Churchill, never ever give up. So it's coming from England, aber wir benutzen es dann eben auch, wir geben niemals auf. So kann es weitergehen. Rudolf Steiner é uma figura conhecida no combate à fraude de apostas. Desde 2005 que investiga o crime organizado no futebol. Era o investigador-chefe da UEFA, com excelentes fontes e contactos. Steiner e os procuradores sabem que os criminosos estão de olho numa das instituições alemãs mais sagradas. Zur ersten Liga können wir sagen, dass wir zwar festgestellt haben, dass sich unsere Täter überlegt haben, Erstliga-Fußballspieler zu bestechen, dass es aber letztendlich nie dazu gekommen ist, weil der Aufwand für einen Erstligaspieler mit 150.000 Euro pro Spieler als sehr hoch angesehen wurde. Es sollten dann mindestens 3 Spieler gekauft werden. Das wäre ja fast 500.000 Euro gewesen. Von dieser Vorgehensweise ist also abgewichen worden. A região de Bochum viu 3 grandes casos judiciais. 15 criminosos receberam penas de prisão longas, a começar pelos cabecilhas do escândalo europeu de apostas em 2009. Os alemães croatas Marius Faratak e Ante Sapina. Devido a erros legais, os casos contra eles serão reabertos em breve. No entanto, as condenações individuais não irão parar a fraude organizada, pois há muito tempo que se ramificou.
Wir haben im Rahmen der Ermittlungen feststellen können, dass wir europaweit lokale Gruppen haben. Das heißt, in Deutschland existiert eine Gruppe von Personen, die sich untereinander kennt, in der Schweiz wiederum, in Italien, auf dem Balkan, in verschiedenen anderen Ländern. Diese Gruppen sind über bestimmte Führungspersonen miteinander vernetzt und letztendlich haben wir festgestellt, dass über 2 Millionen Euro an Schmiergeldern bezahlt worden sind und dass die Tätergruppierung mindestens 8 Millionen Euro an Geldern steuerfrei verdient hat. Por todo lado, criminosos subornam jogadores corruptos e exploram as suas fraquezas. Salários baixos, dívidas, vício do jogo, frustração com o desporto. E encontram clubes e associações que estão mal ou nada preparados para este inimigo. Liga Europa. 13 mil espectadores e um jogo manipulado, jogado à frente de toda a gente. Rapid Viena, Vlasnia Strohda, da Albânia. O jogo tem uma reviravolta muito estranha. Bei dem Spiel konnte ermittelt werden, dass im Vorfeld gewettet worden war, dass Rapid Wien ab einer gewissen Spielminute mehr wie 4 Tore erschießt. Es war verabredet, dass ein Zeichen mit der Trinkflasche gesetzt wird von dem Tormann. Wir haben uns das mehrmals angesehen und haben dann ganz genau gesehen, wie eine Trinkflasche, die der Tormann im seitlichen Bereich vorher abgestellt hat, ab der 63. Minute ist diese Trinkflasche plötzlich in der Mitte des Tores hinten gelegen. Und jeder konnte sehen, dass ab dieser Spielminute die Verteidigung ihre Aktivitäten auf ein wirklich geringes Maß eingeschränkt hat. Es sind dann hintereinander die Tore gefallen, einige wirklich grotesk. Flanke von Antidova, verschätzt sich der albanische Schlussmann. Und somit hat man diese Wette gewonnen. A máfia usa jogos como este para lavar dinheiro. Mas quando os rendimentos anuais são de centenas de milhões, a situação inverte-se. É o negócio das apostas que afeta o negócio do desporto. Os conhecedores sabem que hoje em dia pode ser mais lucrativo para um jogador perder do que ganhar, apesar das grandes promessas do chefe da UEFA, Michel Platini, de seguir uma política de tolerância zero. Les joueurs, c'est les protecteurs du jeu. Les soucis, ça, on le comprend, mais de toute façon, ça sera tolérance zéro. Le jour où ils seront pris, out. Footballeur, arbitre, entraîneur, dirigeant, tout le monde dehors. L'économie du sport n'est pas une économie banale. Elle présente la caractéristique en réalité de reposer sur des têtes d'épingle. Il y a très peu d'activités économiques qui, en effet, ont comme fondement une personne, voire une équipe très restreinte. Donc, en fait, on fait reposer des résultats sportifs et donc des sommes d'argent considérables sur un nombre très restreint d'hommes et de femmes, souvent très jeunes et extrêmement vulnérables. Para os especialistas, estas características são convite aberto à máfia das apostas. Il faut bien comprendre que dans tous les secteurs économiques où il y a beaucoup d'argent, il se produit un double phénomène. L'argent massif est une puissante incitation et en même temps une source d'opportunités considérable pour des fraudes massives. Mas quando se trata de castigar alguém que segue ordens para fazer batota, os instrumentos legais têm falhas. Es ist so, dass Fußballspieler nicht als Täter des Betruges gesehen werden, weil diese Personen keine eigenen Wettverträge abschließen. Das heißt, ein Fußballspieler begeht nur Beihilfe zum Betrug. Das führt dann auch dazu, dass Fußballspieler strafrechtlich überhaupt keine große Rolle spielen. Por esse motivo, o sistema legal pede legislação do crime fraude desportiva. Isso também ajudaria os clubes. Eles são o elo mais fraco, em parte porque as autoridades desportivas não são obrigadas a passar-lhes informação.
Como resultado, mesmo a grande FIFA por vezes fica às escuras. Enquanto isso, outro agente da FIFA, um antigo investigador criminal alemão, está a descobrir que é difícil entender o funcionamento da máfia do jogo. In der Breite war der Fußball nicht dafür vorbereitet. Ziel kann ein Amateurverein sein, das kann ein professioneller Club sein. Das kann Amateur-Schiedsrichter sein, das kann Schiedsrichter sein, die im professionellen Bereich pfeifen. Wir haben das alles gesehen. Wir haben sogar gesehen, dass die Kriminellen als Sponsoren für Clubs aufgetreten sind und quasi den Club selbst übernommen haben. Os investigadores têm trabalho difícil, pois têm de penetrar dois mundos herméticos: o futebol e as apostas. Como é que as apostas falsas influenciam o curso de um jogo? Que mecanismos são utilizados? Com as apostas ao vivo podem apostar em tudo: o número de cantos, livres, cartões vermelhos, o próximo golo e quem o marca. O resultado de um jogo é muitas vezes uma questão secundária. Agora, qualquer pessoa pode fazer apostas ao vivo no PC, enquanto o jogo está a decorrer. É uma revolução tecnológica e um calcanhar de Aquiles. Mais pour toutes les instances de contrôle, de supervision, par exemple pour les fédérations sportives ou pour les organes de police judiciaire, le live betting est une situation de très grande difficulté en termes de contrôle et de régulation. Live betting signifie qu'en fait, pendant une période de temps relativement courte, les 90 minutes d'un match de football ou les 2 ou 3 heures d'un match de tennis, vous aurez une masse de flux financiers venant d'un peu partout dans le monde sur des milliers de sites qui vont se concentrer. Quelle capacité de contrôle et surveillance a-t-on à ce moment-là? Wir haben ja geglaubt, durch die Installierung eines Vorwarnsystems doch weitestgehend diese Manipulationsmöglichkeiten ausschalten zu können. Ich will jetzt noch nicht sagen, es hat versagt. Ich glaube, das wäre zu früh. Aber wir müssen mal gucken, warum wir nicht gewarnt worden sind. O Sport Radar é sistema de radar desportivo mais popular. É de alta tecnologia e está presente em todo o mundo. A empresa trabalha para a Federação Alemã de Futebol e para a UEFA e segue mais de 40 mil jogos por ano e 6 mil oportunidades de aposta por jogo e conhece todos os personagens suspeitos. Mas o ponto crucial são as apostas ao vivo. É por isso que a Sport Radar rejeita o termo sistema de alerta rápido. Das Live-Wetten hat für denjenigen, der manipuliert, 2 große Vorteile. Man kann größere Summen setzen und es besteht natürlich für die Strafverfolgungsbehörden wie auch für Sportverbände nicht mehr die Möglichkeit, hier noch einzugreifen. Nein, ein Early Warning System, ein Frühwarnsystem existiert nicht mehr. Deshalb verwundert uns ein wenig auch in der Diskussion die Terminologie, weil die handelnden Personen sicherlich wissen, dass, ich sage, weit über 90% alle Manipulationen im Live-Bereich stattfinden. Há uma guerra de tecnologia no obscuro mundo das apostas. Uma guerra de algoritmos, capacidade computacional e software. Quem aposta e no quê? De onde vêm as apostas? Estarão os envolvidos dispostos a sujeitarem-se à supervisão? Wir erfassen den gesamten relevanten weltweiten Wettmarkt und wir gehen davon aus, dass wir über 90% aller manipulierten Spiele identifizieren können. Die Täter, die haben natürlich in den letzten Jahren gelernt. Die wissen ja auch, dass es das gibt und die umgehen diese Systeme. Und eine Umgehungsart ist einfach die, dass ich eine Dirty Bet, eine schmutzige Wette, einfach platziere bei einem illegalen Anbieter, wo ich weiß, der gibt seine Quoten nicht an ein Alarmsystem bzw. an einen Betreiber weiter. Somit kommt diese Information nie zum Warnsystem. Ásia, o centro das apostas para o dinheiro à séria. Hong Kong, Macau, Singapura, Manila. O crescimento e dimensão da fraude esportiva internacional é inconcebível sem o mercado de apostas asiático. Aqui as regras são diferentes.
Der Gewinn, den ein europäischer Anbieter macht, entsteht aus der Tatsache, dass jemand eine Wette verliert. In Asien ist es so, dort geht es um den Umsatz. Der asiatische Wettanbieter, den ist es im Grunde einfach gleich, ob er die Wette verliert oder gewinnt. Für ihn ist der Umsatz das Entscheidende. Quando o volume de negócios passa os milhares de milhões, as mais pequenas margens de lucro dão milhões. As apostas são feitas 24 horas por dia, sem limites ou controlos, e são anónimas. Na Ásia, as apostas são feitas por um intermediário, os chamados agentes de apostas. Falámos com um desses agentes que já arranjou várias apostas sujas na Ásia para europeus envolvidos numa fraude de apostas e também sabe como os jogos são manipulados. Ele explicou como o mercado de apostas funciona, mas quis permanecer anónimo. In Asia, you don't have to go to a bookmaker. I can open an account for you and grant you a loan. No name or passport number. The loan, tens of thousands or even millions, depends on who you are. There are many different levels of agents. Those right at the top don't know who the customer at the bottom is. They see only the money that flows in. As alegrias e tristezas do desporto são detalhes. A única coisa que conta é o dinheiro. O agente não se importa se o jogo foi manipulado ou não. Mas quando sabe, também quer uma parte. Ao mesmo tempo, a empresa de apostas minimiza o próprio risco. É uma perfeita máquina de fazer dinheiro. How important is it for a super master agent to know if the game is fishy or not? If he knows that the match is fixed, the agent takes action on this information. I don't care how you earn your money. I just want to earn mine. If you win, I win too. All the bookies want to do is avoid debts. If a lot of money is placed on Team A, they raise the odds for Team B to attract new customers on that side. A motivação para a fraude é a ganância. Só precisam de oportunidade e uma arma. O jogo online fornece a arma de graça e a oportunidade está lá para ser criada. Enquanto isso, os criminosos estão a prejudicar as empresas de apostas com jogos que não existem, jogos fantasma. A 16 de janeiro de 2012, Sub-21, Turcomenistão-Maldivas, o resultado final 3-2. Os jogos amigáveis não têm a ser registados para a FIFA. Local, Kuala Lumpur. O pontapé de saída, 10 horas, alegadamente. Na realidade, este jogo nunca aconteceu. Das sind Gruppierungen, die einfach den Wettanbieter dazu verwenden, gewisse Spielabläufe nach einem Drehbuch fiktiv live vorzugaukeln, wo dann eben gewisse Dinge gewettet werden, die gar nicht stattgefunden haben, und eben die Wettanbieter zahlen müssen, weil sie ja dagegen wetten. Nicht? Und das bringt den Anbieter natürlich große Verluste ein. Por esta altura há tanto dinheiro envolvido que desafia todos os esforços para impor controle. Apostas de 1 milhão de euros num grande jogo não são um problema, antes ou depois do pontapé de saída. Mas há um jogo que bate todos os outros, a final da Liga dos Campeões, a competição de clubes mais importante do mundo. O volume de apostas estimado é de mais de 1.000 milhões de euros no jogo entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Não pode ser seguido ou verificado este dinheiro. É por isso que a máfia gosta de apostar em desporto. Por um lado, podem maximizar os lucros manipulando os jogos, por outro, é um sistema muito eficiente de lavagem de dinheiro. Ne soyons pas naïfs. Il est évident que des sites de paris en ligne peu ou mal contrôlés sont de puissants vecteurs pour du blanchiment de l'argent du crime organisé. Le blanchiment de l'argent du crime est une activité absolument cruciale pour les criminels. C'est une activité qui consiste à convertir donc de l'argent issu d'une activité criminelle, le trafic de drogue, la prostitution, le trafic d'armes, etc., vers l'économie légale. Cette perte est en fait un investissement. S'il n'y avait pas ce processus de blanchiment, il ne pourrait pas du tout utiliser cet argent. O crime organizado aceita perdas de 30% a 40%, se o restante ficar limpo. Se as apostas desportivas são um meio popular de lavagem de dinheiro,
deve-se em parte ao facto das perdas poderem ser limitadas. O processo de apostas em futebol, por exemplo, tem um princípio simples, mas muito eficaz. O apostador escolhe um jogo com probabilidades semelhantes para as várias hipóteses. Uma vitória vale 2,32 euros, um empate 3,10, uma derrota 2,70. Um apostador honesto vai hesitar entre apostar na vitória ou na derrota, 1 ou 2 ou X para o empate. O crime organizado aposta 10.000 euros em cada uma das hipóteses. Se o resultado for uma vitória, recebe 23.200 euros. Se for um empate, recebe 31.000. E se for uma derrota, recebe 27.000. Então as suas perdas máximas são de 23%. Consideravelmente menos do que os habituais 30 a 40. O único método mais lucrativo é manipular os jogos. Die Gewinne im Bereich der Wettmanipulation sind mindestens genauso hoch wie im Bereich des Rauschgifthandels. Mit der Menge des Rauschgiftes erhöht sich das Strafmaß. Ja, da wird gar nicht mehr drüber diskutiert. Wenn Sie hier im Bereich der Spielmanipulation oder Wettbetrug eine Anklage kriegen, haben Sie gute Chancen, als Bewährungsstrafe oder ganz frei auszugehen oder eine Minimalstrafe zu haben. Also maximale Gewinn bei minimalem Risiko. Beh, l'ultimo scandalo del calcio italiano nasce in modo strano e anomalo, perché all'inizio non si parla di scommesse, non si parla di partite truccate, ma si parla di un avvelenamento. O procurador Guido Salvini investigou o caso. Durante una partita che si svolge a Cremona, Cremonese-Paganese di Lega Pro, alcuni giocatori della Cremonese sono debilitati, stanchi, fanno fatica a giocare. Vengono fatte delle analisi e si scopre che a loro, probabilmente negli spogliatoi, prima della partita, è stato somministrato in qualche liquido un tranquillante, un sonnifero. Abbiamo cominciato a indagare su questo fatto molto curioso e dalle intercettazioni fatte sui primi sospettati l'indagine si è estesa, si direbbe a macchia d'olio, e ha toccato una serie di persone che sono gestori di agenzie, giocatori, ex giocatori, allenatori, che operavano in varie zone d'Italia su tantissime partite, soprattutto della Serie B e della Lega Pro, con un meccanismo operativo che era sempre simile: convincere alcuni giocatori a giocare in modo che il risultato della partita fosse assolutamente prevedibile. E ad esempio uno di quelli sotto controllo è Paoloni, che poi sarà una delle figure principali di questa inchiesta. Paoloni è una persona particolare. Paoloni è un portiere di calcio, perciò già è un ruolo delicato. Il portiere da solo può decidere il risultato di una partita. Paoloni in campo è un buon portiere, ma evidentemente è un portiere che ha dei problemi caratteriali. Guadagna bene, è un portiere che ha sempre avuto dei buoni contratti, con contratti da più di 100.000 euro netti l'anno, ma spende molto e spende soldi in modo stupido, cioè scommettendo su partite di tennis, sui cavalli, sul poker online e perdendo molto. È una vita particolare quella del calciatore. È riconoscibile, perciò dove va in giro viene idolatrato. Parliamo di persone di 20-21 anni che hanno tanti soldi a disposizione e non sanno nemmeno come spenderli. Perciò molto dipende dalle amicizie
Tutto iniziò da settembre scorso, quando conobbi la figura di Erodiani, che ha tuttora un'agenzia di scommesse. Io lo conobbi e iniziai a giocare da lui a credito. Tu hai detto, ho conosciuto Erodiani, giocavo da lui a credito ed ero malato di gioco, cioè scommettevo sempre di più. A un certo punto però loro ti chiedono di fare delle cose per rientrare di questi soldi. Sì. E lì diciamo che inizia la tua... Sì. Io infatti lo conobbi a settembre, fino a dicembre non ho avuto problemi con questa persona. Il 7 gennaio venne lui e l'altra persona, Pirani, il dentista, a casa mia a Cremona. Sono venuti su a Cremona, io stavo a casa con mia moglie e mia figlia. Vengono su e Erodiani mi dice che comunque avevo un debito con lui di 100.000 euro. E loro mi hanno detto, se lui si vende 1 o 2 partite, sta a posto con il debito, finisce tutto quanto, e amici come prima. Quando ha visto che io non volevo fare quello che diceva lui, Pirani mi portò nella stanza della camera e mi fece vedere una ricetta. In questa ricetta ho visto solamente c'era il nome di mia moglie e scritto Minias, poi era scritto tutto in corsivo che non capivo cos'era. Vedo questa cosa e dico, cos'è sta cosa? Lui mi ha detto, ti ricordi quella partita Cremonese-Paganese quando è successo che vi siete sentiti male, tutto quanto? Ho detto sì. Ha detto, questo qui è il farmaco usato per quella partita lì. Io all'inizio non ci ho creduto, cioè nel senso che io comunque non ci ho creduto. Poi dopo c'era il nome di mia moglie, sai, per la paura di... Perché c'è una ricetta, dunque temi di essere ricattato, cioè temi che qualcuno... Sì, di essere stato tu a mettere il Minias. Io mi sono fatto 1000 film in testa, ho detto qui c'è il nome di mia moglie, poi risalgono a me, al lavoro, alle cose, quindi non sapevo quello che fare, il giusto da fare in quel momento. Dunque tu in quel momento decidi di, tra virgolette, collaborare con loro e di uscire a saldare questo debito attraverso le scommesse. Sì. In questo modo ti consegni dicendo va bene, diciamo cosa dobbiamo fare per saldare il debito attraverso le scommesse. Loro ti chiedevano dei risultati sicuri. Loro mi chiedevano dei risultati sicuri. Imaginez quelle peut être l'état psychologique d'un joueur qui, quelques minutes avant un match, reçoit sur son téléphone portable l'appel d'un inconnu qui subitement va lui décrire la vie privée et l'emploi du temps de son épouse ou de ses enfants. Voilà. Le sportif en question va se montrer d'une infinie souplesse. Eh bien, ça n'est pas plus compliqué que ça. Dinheiro, subornos, homicídio. Neste jogo, quem sai da linha corre um grande risco. Kevin and Sisi were 2 Chinese nationals and were very popular students at Newcastle University. We discovered that they were working for people unidentified in Hong Kong and mainland China and organising and commentating on football matches. There is a saying in England in terms of the investigation is, if you know how somebody lived, it is a clue to how they may have died. Kevin in particular was undercutting, do you understand, undercutting the opposition. He was basically doing it for a cheaper rate than some of the other organised criminals. He was going behind the backs of some of the people who didn't like what was taking place. And he was also making a lot of money out of it. And if that money was going into his pocket, it wasn't going into their pockets. I have been involved in over 100 homicide investigations in the UK. I have rarely seen this level of violence involved. Sisi in particular had her hands tied behind her back with brown paper tape, bound and bound and bound.
The same with her feet. She had been attacked in the bed, probably a blunt instrument, possibly a hammer or an axe, taken to her head and bludgeoned to death in her bed. Kevin had been taken into the bedroom. He had 70 plus injuries to his face and to his head. He had his throat cut from ear to ear, like this. They even tortured the pet family cat, which was drowned in a bucket in the bathroom. The man who was ultimately convicted, Guang Hu Sao, was a hard man, an organised criminal, a man who would strike fear into people if they crossed him. And I think he was sent to deliver a very clear message, not just to Cici and Kevin, but anybody who crossed those types of people. You understand? If you think about it, if Cici and Kevin had earned £300,000 in 2 years, and they were low-level people, okay, what were the people at the top of the tree making in terms of cash? Big business, big business. Este grande negócio está a espalhar-se pelo mundo e os grupos de crime organizado crescem com ele. As máfias búlgara e sérvia têm ligações com pessoas responsáveis por fraudes de apostas em Itália. Há ligações criminosas entre a Turquia e a Alemanha. Os albaneses operam na Bélgica. E todos estes grupos têm ligações às tríades chinesas e à máfia em Singapura. Daqui a poucos anos, os criminosos do jogo terão tecido uma rede numa escala normalmente associada apenas a empresas multinacionais, com um único objetivo: influenciar eventos desportivos por todo o mundo. Mas, pelo menos por enquanto, os batudeiros têm de fazer a sua parte para que os jogos acabem como querem. E a melhor maneira de o fazer é com dinheiro. Quem quer manipular um jogo tem de pagar. Jogadores, árbitros, clubes. Quem está no jogo sabe quem alinha. O resto, dizem os criminosos, é básico. I don't give any respect for any footballers because I've dealt with so many. Not everybody is Cristiano Ronaldo or David Beckham. We cater and we want to contact below average players. That's our main target. If we get from top tier, good for us. And most footballers have a lot of bad habits. They drink, they womanize, they gamble and they party. You think by playing football they can make money to do all this? I doubt so. O arguido neste julgamento é Eric Ding, dono de um clube noturno. É acusado de tentar subornar 3 árbitros libaneses com dinheiro e prostitutas. Singapura, um paraíso fiscal e o centro da fraude de apostas. Singapore is almost the HQ, you know, the headquarters for betting and fixing and such things. And we have very good contact in Europe and around the world. Anything which comes by, you know, may it be Europe, may it be South America, may it be Central America, or may it be Asia. If it's a good opportunity, we definitely want to do it. Ainda assim, as coisas deste mundo são consideradas bens de baixa qualidade no mercado global dos jogos manipulados. Eng Tan-Sith é conhecido como Dan Tan. Investigadores italianos acreditam que ele é o cabecilha por trás de muitos jogos manipulados na Europa. Foi agora detido em Singapura. Es ist bekannt, dass die italienischen Behörden versuchen, Herrn Tan aus Singapur auszuliefern, aber insoweit laufen auch noch in anderen europäischen Ländern Ermittlungen. Unter anderem haben wir hier in Deutschland eben feststellen können, dass bestimmte Personen aus unserem Täterkreis Kontakt zu dieser Person in Singapur hatten. Dan Tan is the main man, right? Because I know Dan Tan from 1987, right? He's very clever. He's very shrewd, he's very cunning. Sometimes I have the contacts of the players, but I don't have the finance, you know, to pay the players up front. So I seek for help from big bosses. We call them financiers.
O caso de Dantan mostra como é difícil apanhar os chefes. A Singapura precisou de mais de um ano para executar o mandato de captura internacional e não tem acordo de extradição com a Itália. Mas mesmo que ele seja presente à justiça, há muito mais peixes no mar. Singapur ist nichts mehr oder weniger eine Stadt, wo sich dubiose Figuren aufhalten, die Wettbetrug als ihr vorrangiges Ziel sehen, als wie zum Beispiel, sage ich, Istanbul. Wir wissen, in Istanbul sitzen genauso dubiose Typen, kriminelle Gruppierungen, die das Gleiche im Sinn haben. Es gibt in Skopje in Mazedonien eine Gruppierung, es gibt dies in Zagreb, es gibt dies in Weißrussland massiv, in Moskau, in verschiedenen Städten in den baltischen Staaten. Also Sie sehen, es geht schon munter weiter. A Federação Alemã de Futebol tem cerca de 7 milhões de membros, mais de 25 mil clubes e o problema das apostas. Um exemplo entre muitos. A Bremen League. É uma tarde perfeitamente normal no campo de treinos. A Singapura está muito longe, mas o vírus da fraude encontra-se em todo o lado no organismo do futebol. Está mais em jogo nas ligas profissionais, mas as ligas amadoras alemãs são mais difíceis de vigiar. Dennis, komm mal raus! Ich weiß, dass mein Torwart von mir angesprochen worden ist in der Halbzeit, wo wir 1-0 geführt haben, nach dem Motto, wenn du jetzt noch einen durchlässt, dann kriegst du eine schöne Summe Geld. So, da habe ich in der Halbzeit von Wind bekommen und habe zu meinem Torwart gesagt, wenn du heute auch nur ein Ding kriegst, egal wie das ausgeht, dann war es ja heute dein letztes Spiel. So, wir haben das Spiel 1-0 gewonnen und damit war dieser Verdacht, dass er da irgendwie daran beteiligt sein könnte, vom Tisch. Não são invulgares apostas em jogos da 5ª divisão. O resultado é uma mistura tóxica de paixão pelas apostas e jogos manipulados. E não há uma câmara de televisão à vista. Nas grandes cidades alemãs, o conhecimento de bastidores espalha-se rapidamente. O maior risco são os próprios jogadores. Alguns tornam esse conhecimento em dinheiro, até chegando a apostar contra a própria equipa. A febre das apostas domina os clubes alemães. Wir haben eine Untersuchung durchgeführt. Dazu haben wir Sportvereine aufgesucht in Bremen und in Kiel und haben festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder sich an Sportwetten beteiligt haben. Aus der Allgemeinbevölkerung wissen wir, dass 3-6% sich an Sportwetten beteiligen. Und rund 9% der Vereinsmitglieder, da konnten wir ein problematisches oder pathologisches Spielverhalten diagnostizieren. In der Allgemeinbevölkerung betrifft das rund 1%. Estes números são alarmantes. Há alguns anos, após uma série de apostas suspeitas, a polícia de Bremen interveio num jogo entre a terceira equipa do Werder Bremen e o Bremenhaven, mesmo antes do pontapé de saída. Desde então tem havido vários relatos de desonestidades. Os clubes são impotentes enquanto não têm provas concretas. Um treinador aceitou falar na condição do anonimato. I know that one of my players used his insider knowledge to bet against his own team. Once I got a call from Austria, it almost bowled me over. I was told there had been conspicuously large bets on a match involving my team, with 4-figure stakes. They said the gamblers involved were a player on the team and a supporter. I know also of private poker evenings with stakes so high that I don't even want to think about where the money comes from. As regras da Federação Alemã de Futebol proíbem os jogadores de apostarem a favor ou contra a própria equipa, mas quase ninguém conhece esta regra. Um antigo jogador de uma liga de Berlim disse que os jogos eram frequentemente manipulados e as apostas suspeitas eram a conclusão lógica. Well, it's an unwritten law that the last 3 or 4 matches of a season are fixed. That's the way it is. Gambling is rife in the lower leagues and the regional league. The players themselves are avid gamblers. And in the lower leagues, wages are often paid late or not at all. So there's a great temptation to make a fast buck every now and again.
3 jogos manipulados num dos mercados mais honestos, a Alemanha. Está na hora das federações de futebol reagirem. Os homens de cinzento têm o equipamento de alta tecnologia nos sacos. Está na hora de mais umas lições em manipulação de jogos. É uma campanha nacional de prevenção, pois principalmente os jogadores das camadas jovens têm de ser avisados dos perigos da fraude de apostas. Dizem-lhes que se forem abordados por jogadores corruptos, podem ligar ao provedor da federação, confidencialmente. Ich glaube, man kann alles immer noch besser machen. So glaube ich, dass man noch stärker auf die Spieler, auf die Vereine, auf die Verantwortlichen zugehen sollte und noch mehr den persönlichen Kontakt suchen sollte. Denn jetzt in meinem Fall als Ombudsmann muss der betroffene Spieler selbst entscheiden. Rufe ich genau den an? Ist das meine Vertrauensperson oder nicht? Er muss natürlich auch entscheiden, habe ich eine Vertrauensperson innerhalb des Vereins? Ja, das ist ja die erste Anlaufstelle. Cursos, programas de aprendizagem, discussões em academias desportivas. Mas continua a não haver problema em fazer apostas em amadores ou nas camadas jovens que estão normalmente fora do radar das autoridades. In der 5. Liga gibt es keine bewegten Bilder. So, dann steht irgendwie etwas im Raum und das ist weder beweisbar, noch ist es nachweisbar, dass da etwas illegal abgelaufen ist. Von daher bin ich der Meinung, müsste man von vornherein solche Wetten in solchen Ligen verbieten. Spieler aus dem Amateurbereich gehören einfach nicht auf den Wettschein. Das bedeutet, dass eben die Anbieter wie Tipico sich auf, wenn überhaupt, die ersten Ligen beschränken sollten von ihrem Angebot her. Mobilwetten in sicheren Händen mit Nier und Tipico. Anúncio de televisão com o antigo guarda-redes alemão Oliver Kahn para a Tipico, líder de mercado na Alemanha. O negócio de apostas desportivas está em crescimento e a empresa não tem intenções de retirar o desporto amador dos boletins de apostas. Grundsätzlich, Sie können immer manipulieren. Es gibt eine Nachfrage nach diesen Spielen. Jetzt bewegen wir uns im Oberliga-Bereich und ich unterstelle grundsätzlich erstmal mit jeder Mannschaft, die auf den Platz geht, auch gewinnen will. Weil wenn sie das nicht will, habe ich ein riesiges Problem, weil bei mir wird das Geld abgeholt und bei sonst keinem anderen. Das heißt, wir Buchmacher sind ja die Doofen. Nichtsdestotrotz sind wir gut beraten, in diesen Partien anzubieten. Wir wollen mit diesem Angebot ganz bewusst auch den Schwarzbuchmachern vor Ort begegnen und das auch etwas trockenlegen. Empresas como a Tipico, Bet3000 ou a Bwin já operam numa espécie de área cinzenta legal, enquanto as novas licenças não forem entregues de acordo com a nova Lei Nacional sobre Apostas. Ainda assim, a Tipico, com sede em Malta, está a crescer rapidamente. Já tem mais de 800 lojas na Alemanha e espera-se que esse número aumente. As apostas oferecidas pela Tipico incluíram recentemente jogos amadores e um jogo sub-16 internacional entre a Bélgica e a Alemanha, um jogo das camadas jovens. Also ich halte generell nichts davon, dass man auf Jugendspiele wetten kann. Ja, ob das jetzt in Asien ist oder bei uns, außer dass damit Geld gemacht wird, sehe ich keine Notwendigkeit, auf Jugendspiele zu setzen. Wir überlegen uns das natürlich, bieten wir so etwas an und gucken uns die Wettbewegungen natürlich auch auf dem Markt an, auch auf dem asiatischen Markt, weil U-Länderspiele grundsätzlich im TV übertragen werden. Damit haben wir ein bewegtes Bild, damit auch eine Dokumentation, was passiert in diesem Spiel. Da glaube ich einfach auch mit das bewegte Bild da auch eine Abschreckungsmaßnahme hat. Não é verdade, diz a Federação Alemã de Futebol. Não existe cobertura televisiva dos jogos internacionais das camadas jovens alemãs. O jogo em questão não foi transmitido na televisão na Alemanha ou na Bélgica. Então a Tipico continua a sorrir com Kahn, é patrocinadora de vários clubes da Bundesliga e parceira de marketing do canal pago de televisão Sky. A mensagem é que as apostas desportivas são uma diversão saudável. Mas está realmente tudo em boas mãos? Este é o jogo mais popular do mundo. Se algumas pessoas soubessem com antecedência como o jogo ia acabar, seria anunciada a morte do futebol. A detenção de Dan Tang em Singapura pode ser uma vitória para as autoridades. Mas o mercado asiático de apostas vai continuar fora do controle, por agora. Na Alemanha, seguramente irão surgir mais surpresas desagradáveis.
pois ao monstro de muitas cabeças que é a fraude de apostas, acrescem rapidamente novas cabeças quando uma é cortada e a atração do lucro é demasiado grande. Ich denke nicht, dass man das aufhalten kann. Im Gegenteil, wir rechnen damit, dass die Erkenntnisse aus dem Bochumer Verfahren wirklich nur die sogenannte Spitze des Eisberges sind. Partendo dal poco. Ovviamente ciascuno, il calciatore, l'organizzatore italiano, il finanziatore, il referente estero, ciascuno guadagna e diventa qualcosa che andrebbe regolamentato come si regolamentano le informazioni segrete che vengono date sulle società. Quello che nella giustizia si chiama insider trading. Non lo si può fare con le società quotate in borsa o che hanno azioni e sono punite, queste condotte andrebbero punite fortemente anche nel calcio che è diventato un mercato finanziario. Beaucoup d'États et beaucoup de fédérations sportives à travers le monde ont été lentes à comprendre et à percevoir la dimension frauduleuse de beaucoup de sports contemporains. Ça s'appelle tout simplement l'aveuglement. Sans avoir une vision trop idéalisée de ce qu'a été le sport dans la période prémoderne ou sous l'Antiquité, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces activités professionnelles, sportives professionnelles, deviennent de plus en plus un spectacle. Et quand un sport devient un spectacle, il connaît une forme de dégénérescence, de corruption. On a un exemple caricatural avec le catch. Aujourd'hui, plus personne ne pense que le catch n'est autre chose qu'un vaste trucage, une vaste dramaturgie un peu comique, très sympathique à regarder, mais ça n'est rien d'autre. You close down all betting companies, then you see real football. But I think this will never stop. It's just like prostitution, same thing. How can you stop prostitution, right? It's the oldest business in the world. Same thing. Já agora, o resultado final do jogo das camadas jovens entre o Union Berlin e o Hansabrück foi 2-0. Bom para o Union Berlin, mau para o jornalista que tinha apostado em mais 4 jogos e por isso perdeu. E uma empresa asiática de apostas ganhou mais 10 euros. Para rever esta emissão, já sabe, basta consultar o site abaixo indicado, uma vez que o Observatório do Mundo é emitido em vários horários. E foi bom ter desse lado, fique por aí, fica bem. Boa noite.